Bom, aqui nesse tutorial vamos falar um pouquinho do cefalópoda, né? O cefalópoda, ele é um grupo de moluscos que estão mais à frente, né, na escala evolutiva, após gastrópoda, né? Então ele tem uma relação muito forte aqui com gastrópoda e ele, de fato, é um grupo muito, muito, muito intrigante. São animais carnívoros, né? Então, o que foge do bauplano do molusca. E toda a modificação do corpo dele vai ser uma cópia de Bauplans para poder exercer tanto o hábito carnívoro como o fato deles viverem na camada d'água, né? Então, eles são todos marinhos, são os mais sofisticados, não tem dúvida, né? Tanto com relação à forma corporal quanto ao comportamento. Para ele poder ter essa atividade cerebral tão elevada, ele vai precisar de ter um sistema circulatório fechado, o que foge também do bauplano de molusca, que foi uma adaptação, né? Ele tem os olhos muito desenvolvidos, né? Em termos de estrutura, é um olho que se parece muito com o dos vertebrados, né? Esses são que eles não formam, não enxergam colorido. Mas, embora eles não enxerguem colorido, eles possuem cromatóforos, que são células de pigmento, que são acionadas diretamente por músculos. Então, muito rapidamente, eles conseguem mudar a coloração, muito rapidamente, né? O pé original, que era o pé rastejador do gastrópoda, se transforma nos braços, né? E tentáculos. Então, no caso do Nautilus, né, que nós temos 3 grupos aqui, o Náutilo, a lula e o polvo. O Náutilo, ele só tem tentáculos, a lula, ela tem 8 braços e 2 tentáculos, e o polvo, ele só tem braços, né? A diferença de braços e tentáculos está na distribuição das ventosas, né? O tentáculo, ele tem as ventosinhas só na extremidade, e o braço, ele tem ventosa nele como um todo. Ele tem a modificação da rádula numa estrutura como se fosse um bico, que vai servir para ele comer principalmente caranguejos ou bichos muito duros que ele precisa quebrar, né? E a locomoção ele vai se dar pelo funil, né? O funil que em gastrópoda, né, já funcionava para respiração. Esse funil agora ele é manobrável e isso vai permitir uma locomoção por jato propulsão, né? Que é a característica deles aqui. E uma característica também em polvo e lula é que eles morrem depois da reprodução. Então, eles investem uma energia muito grande até o amadurecimento e depois eles alocam toda essa energia que eles acumularam para esse único evento reprodutivo, né? Que é um evento muito importante ali para eles. A primeira espécie, o primeiro grupo aqui é o Nautilus, são 6 espécies apenas que a gente tem. Ele tem concha, é o único cefalópodo que tem concha. Aqui a gente pode ver os olhos deles, né? Igual, né? Ele flutua com essa concha, então ele fica nos primeiros compartimentos, nas outras câmaras elas são preenchidas por um gás que ele flutua, e esses tentáculos que ele tem aqui, eles se movimentam ajudando nesse nado, e também ajuda ele a caçar a presa dele, que ele está comendo caranguejo também, né? Então ele tem aqui os tentáculos, as ventosinhas estão só na extremidade, e ela funciona então aqui para conter esse alimento. Aqui a gente tem o olhão dele, né, grande, e a concha, que é o único que fica com a concha. Eles podem chegar também os grandes. A lula, ela já se adapta para viver na camada d'água. Então, ele vai ter um corpo que copia muito o bauplano de peixe, né? Então, ele vai ter um corpo parecendo um torpedinho, ele vai ter nadadeiras. A concha, ele reduz a concha, então, na verdade, a concha ela vai ser uma estrutura interna, né? Ela parece uma unha, assim, e ela vai ficar bem no meio do corpo, como se fosse uma coluna, que é para poder, que está aqui em vermelhinho aqui no desenho, que é para poder dar esse formato mesmo de peixinho, né, para eles. Só que a parte mais pontudinha aqui do corpo dele, ela tá para trás, né? Na parte da frente aqui a gente tem a cabeça, a gente tem os braços, os tentáculos, né? Então a lula, por isso que ela é chamada de decápoda, né? E, na verdade ela tem aqui em vermelho os braços, né? Com ventosa nele inteiro, e os tentáculos com as ventosinhas só na ponta aqui. Então a lula, ela vai ter essa concha interna, né? E ela vai ter uma cavidade do manto. Então, aqui no desenho, vocês conseguem ver bem a cavidade do manto, onde vai ter uma circulação de água e ela vai sair por esse funil manobrável que fica aqui na parte da frente. Como
a força, né, da água que sai desse funil é que vai fazer com que ela se locomove para trás, né? Por isso que essa parte mais fina dela que é para trás. Então a lula, essa aqui é uma sélpia, né? Uma lula um pouquinho mais arredondadinha, né? Quando ela está assim, tranquila, ela consegue ficar flutuando, né? Movimentando essas nadadeiras dela e movimentando os braços e os tentáculos e até se locomovendo de frente. Mas se ela vai ter uma fuga rápida aqui, ela vai usar a jato propulsão, aí ela nada de costas, né? As lulas, então, vivem na camada d'água, vivem em grupos, né, muito grandes, em cardumes, possuem bioluminescência, né, uma comunicação por bioluminescência, e essa vida em cardume aqui é que favorece também a proteção delas, né? Também tem esse processo de reprodução única, né? Aqui tá os grandes, né? A grande busca da ciência pela lula gigante, né? Na verdade, nunca se viu, acho que, se eu não me engano, a maior lula que se tem registro é de 12 metros, e se procura uma lula gigante de 16 metros, porque eles encontraram um tentáculo no estômago de uma cachalote, e a partir do tamanho desse tentáculo se estimou o tamanho da lula. Mas não se encontra esse animal, onde que ele está. Então, provavelmente ele está em alguma caverna submarina, né? Bem escondido, né? Vamos dizer assim, que não é tão fácil de localizar, mas a expectativa é de encontrar esse bicho muito grande. A gente tem dentro da lula essas duas subdivisões, né? A gente tem a Teutoidea, que são as lulas mesmo, né? Que tem o corpo mais compridinho, né? Assim, as nadadeiras delas são mais curtinhas. E a gente tem as Sepoideas, né? Que são as sépias, que são mais da América do Norte, que já vai ter o corpo mais curtinho, assim, mais arredondadinho. Foi aquela que eu mostrei para vocês. Aí a gente tem o polvo, que é chamado de Ectopus, né? Porque ele não tem os tentáculos, ele só tem os braços. Vocês podem ver que ele tem esses braços, as ventosas por toda a região do braço. Ele não nada, ele é rastejador, né? Então, na verdade, essas ventosas, elas são muito importantes, elas são como se fossem mini cérebros, né? Eles percebem todo o ambiente, eles fazem contato com o ambiente através dessas ventosas. Elas são muito importantes para a vida deles, né? Então, eles também, no movimento calmo, ele vai rastejar, ele vai usar essas ventosas como um ponto de apoio. O polvo, ele optou pela velocidade, e pela velocidade a concha iria atrapalhar. Então, a única parte dura do polvo vai ser a rádula, que se transforma nesse bico, né? Numa parte dura. Ele não tem concha, então isso aqui que parece uma cabeça não é uma cabeça, é onde estão os órgãos, né? A cabeça é algo bem pequenininho aqui ao redor desses olhos, e esse aqui são os braços, e a boca fica aqui no interior, né? Para ele poder associar rapidez e uma sobrevivência com o corpo mole, ele teve que criar várias estratégias que tornam ele um bicho muito interessante. Dentre elas, essa capacidade, essa memória, né, muito aguçada, né? E essa capacidade de ler o ambiente, né? Uma conexão com o ambiente muito forte. Então, o corpo mole, todo mole, permite com que ele se esconda em pequenas cavidades nas rochas, né? Então, isso é algo bem importante. Tem, assim, tem mergulhador que encontra, o pessoal joga garrafa, vai para o fundo do mar, ele consegue entrar dentro de uma garrafa, né? Então, ele tem uma flexibilidade corporal muito grande, isso é bem importante. E ele tem a questão do mimetismo, né? Então, o cromatóforo dele tem uma ação muito rápida, então ele tem uma capacidade visual muito grande de perceber contraste, ele não vê cor, mas ele consegue ver o padrão de tonalidade dos objetos, e a partir dessa referência ele consegue fazer uma combinação nos cromatóforos dele para ficar imperceptível e de uma forma muito rápida. Então, numa situação de perigo, a primeira coisa que ele vai fazer é, se ele não conseguir ter chance de voltar para o ambiente, ele consegue voltar muito rápido para a toca dele, porque ele tem uma memória muito grande, ele tem uma visão espacial muito grande, ele vai tentar se mimetizar. Se não der certo, ele vai fugir por uma jato-propulsão. Aí, nessa fuga pela jato-propulsão, ele consegue dar nados assim, bem rápidos, né?
E se o predador continuar perseguindo ele, ele vai soltar o jato de tinta, né? A lula também tem esse jato de tinta. Esse jato de tinta, a função dele é duas, né? Então, a primeira função, ela é de fato ofuscar, né? Tornar o ambiente assim mais confuso por conta da cor, mas essa tinta tem um gosto ruim também. Então, esse predador que está perseguindo essa lula ou esse polvo, ao engolir um pouco da água com essa tinta, vai sentir um gosto amargo, né? E isso pode fazer ele desistir até de ir atrás desse animal. E isso dá tempo, né? Então, dá tempo para que esse polvo encontre, então, uma toca para ele se esconder, algo mais protegido, ou até que ele consiga voltar para a toca original dele, né? Então, a lula, ela é pelágica, né? Ela vive na camada d'água, e o polvo é bentônico, vive no fundo, né? Então, aqui a gente vê no aquário, aqui, né? E são muito inteligentes, né? Então, por conta disso, eles conseguem, tanto o lula quanto o polvo, conseguem ter essa capacidade de inteligência, de resolver problemas com uma velocidade muito rápida. Inclusive, tem experimentos que se coloca o caranguejo dentro de um vidro fechado e o polvo consegue entender que ele precisa abrir aquele vidro, né? Tem relatos de pessoas que têm polvo no aquário, que relata que eles saem do aquário, depois eles voltam, né? E eles têm essa capacidade também de sair da água e andar nas pocinhas, né, que formam, nas piscininhas que formam quando a maré baixa, para poder também procurar alimento, né? Aqui nessa foto é bem interessante, olha o olho dele, né? Intrigante, né? Não sei, ao olhar para um polvo você sente nitidamente que ele está olhando para você, né? Uma coisa muito louca. Aqui a gente está vendo o sifão dele, né? Então o tempo todo ele fica em movimento, porque ele fica respirando. Aqui é o polvo numa fuga, né? Então nessa fuga ele vai abrir os braços, esses braços possuem essas membranas, né? Que vão também ser, que é também uma estratégia para nados, né? Ele vai formar como se fosse um grande paraquedas, e a jato propulsão vai permitir, então, com que ele dê essas flutuadas, né? Mas ele não tem o bauplê da natação, né? Ele é um animal rastejador. E aqui ele é mimetizado com o substrato, né? Então, você vê ali a parte da cabeça é a parte que está por cima, né? Aqui onde a gente tem o olho, aqui fica todos os órgãos, a cavidade do manto, né? Que vai... E aqui um polvo devorando um crustáceo, né? Que é o alimento preferido dele. Nessa foto aqui a gente tem a coisa mais linda, né? Um bebê polvo, né? Então aqui mostrando esse esforço reprodutivo dele de uma única vez, né? Então ele vai colocar muitos ovos e ele vai ficar arejando esses ovos, né? Até para não crescer fungos e cuidando desses ovos até o desenvolvimento do filhotinho. Mas ele não conhece o seu bebê, né? Esse aí é um bebê polvo, né? Que o órgão, né, parece, né, bem cabeçudo como qualquer filhotinho. A gente tem uma outra ordem chamada vampiromorfa, que foi descoberta agora com os estudos de altas profundidades, né? Ele é uma lula, na verdade é chamado de lula vampiro. A gente vê ali claramente as nadadeiras, a gente vê os olhos, a gente vê os braços, a gente vê os tentáculos, né? O fato é que o que confunde um pouco é uma estrutura que ela tem na frente, um desenho, na verdade, mas que parece uma boca, né? Mas que na verdade não é, que a cabeça está para frente, né? Essa aqui é a parte de trás do corpo. E é um bicho de altas profundidades. E a gente tem uma outra classe de molusca chamada escafópoda, que é o mais evoluído. Isso aqui é bem louco aqui de molusca. O molusco mais evoluído é esse, ou também chamado de dentário. É um animal que vive escavado, né? E aí ele vai voltar a mudar o corpo dele totalmente para outras estruturas, porque agora ele vive enterrado, né? Então ele fica assim enterradinho, ele tem uma concha em forma de dente, de dentinho, né? Ele fica enterrado com a boca virada para baixo. Aqui em azul é o pé dele, que é um pé escavador, né? Ele tem esses tentáculos aqui que tem uma extremidade onde as partículas que estão misturadas na areia vão se fixar, e aí ele leva até a boca, ele é chamado de captáculo. Aqui a gente tem os órgãos dele aqui, né, dentro da concha, essa partezinha da concha fica para fora da areia, e por aqui que vai entrar água com oxigênio, e na cavidade do manto mesmo ele faz a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então ele acaba ficando mais simples, né, reduzindo a sua cabeça, modificando o seu pé, tornando o seu sistema sensorial, o sistema nervoso mais simples por conta desse hábito de vida que ele fica sedentário, né? Praticamente sedentário, né? Então, não
precisa dessas estruturas, né? Que são algumas imagens do